Boa tarde, 29 de janeiro de 2021. Hoje temos o tema Reforma e Contra-Reforma. Reforma protestante contra a Reforma católica. Ao fundo temos ali um sermão. Lembrando que... Lá pelos anos 1400, 1500, 1600. Isso. O assunto ele vai abordar tanto a reforma como a contra-reforma. Então ela vai pegar as duas partes. Tem muito a ver com a história da história do protestantismo, né? Surgimento do protestantismo. Zwinglio, Calvino. Lutero. Lembrando, só para lembrar o pessoal, o programa que na semana passada não houve programa, né? O Dr. Flávio não pôde comparecer. E hoje nós vamos fazer um programa que seria equivalente a 2 programas. Então, nós estamos começando mais cedo e vamos até às 7. E posteriormente nós... Aqui. Esse é o primeiro slide? Aqui. Então, Reforma Protestante e Reforma Religiosa. Celso, Firmino, História. CBN, Universal, SAR, Minha Terra, Aliança. Hoje tem mais de 300 igrejas, né? Maranata. Maranata é bastante conhecido hoje em dia. Apostólica Romana, 73%. Evangélica, 15 a 22%. Espírita, 1,3 a 2. É um pouquinho mais, né? Esse era o censo de 2000, 2010. Na verdade ele é um pouco mais. Os espíritos chegam a uns 4, 5%. Umbanda e Candomblé, outras religiosidades, sem religião. Aí entra agnóstico e ateu, né? Sim. E o outro é não soube informar, não declarado. Isso. Temos aqui umas imagens. Universal, mundial, aí já entra os neopentecostais. Começou com pentecostais, R.R. Soares. Na verdade, esses dois últimos saíram da Universal. E lá em cima, Silas Malafaia, porque eu não sei o nome da igreja dele. Então, o movimento de caráter religioso se opôs aos desvios e abusos cometidos pela Igreja Católica, dando origem às igrejas evangélicas. Implicações econômicas, sociais e políticas. A igreja criticava os lucros da burguesia, explorava os mais pobres e o Papa interferia nos estados. E a gente vai ver mais tarde que os novos protestantes também acabaram indo para o mesmo caminho. Lembrando que aqui o autor desse slide é o Celso Firmino História. Nós optamos por manter aqui o nome dele para dar os devidos créditos, né? Então, esse aqui é o autor dele. Então, o pessoal aí fica a par de quem foi o responsável pelo slide. Então, século XVI e XVII. Alemanha, Suíça, Inglaterra. Aí temos Zwinglio, temos na Alemanha Lutero, Calvino na França, anglicanismo na Henrique VIII, anglicanismo, João Calvino, Martinho Lutero na Alemanha, Calvino na França. Na Suíça, Zwinglio, e teve também teve aquele outro John Wycliffe que a gente falou numa aula passada. Foi precursor do anglicanismo. Mais ou menos na época do Lutero também. Depois teve o do metodismo, John Wesley. John Smith. Esses são os principais. A Helen White. Então, Idade Média e Idade Moderna, aquela transição. Do século XIV até 1400 até 1500, 1600. Feudalismo para o capitalismo, com a burguesia. O renascimento comercial e urbano. E toda a questão do renascimento na Itália, principalmente, as pinturas,
escultura, os comércios, que vai depois formar classe média e classe alta, em substituição à aristocracia e ao Renascimento, racionalismo e humanismo. Aí dos diversos Descartes, Spinoza, Leibniz, humanismo tem Erasmo de Roterdã, os Estados Nacionais e a expansão marítima e comercial. Inglaterra, Portugal e Espanha principalmente, Holanda também, França também, mas mais é Portugal, Inglaterra e Holanda, e Espanha também. Por isso o nome América, né? Américo Vespucci no italiano. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o comércio, a burguesia, então, dos feudos, partiram para os pequenos burgos, cidades, até formar o que a gente tem hoje em dia. A burguesia, a formação das monarquias nacionais. Então, nessa época ainda tinha os reis, em muitos estados hoje ainda tem os reis. A expansão marítima gerando novos interesses, as colônias, seja na América, seja na Ásia ou seja na África. O renascimento cultural, o humanismo, o racionalismo, fortaleceu o individualismo e estimulou o senso crítico. Até essa época aí a igreja tinha total domínio sobre as consciências do povo e a partir daí o povo a começar a pensar por si próprio. Tudo isso criou condições para que os dogmas e práticas da Igreja Católica, aquelas coisas que são impostas sem ser questionadas, começassem a ser questionadas e colocadas em dúvida. A reforma religiosa, são 60 mais ou menos os do Lutero, né? Tudo que ele criticava, ele pôs na porta da igreja lá na Alemanha. A reforma religiosa ou protestante foi desse contexto. Venda de indulgências, pagamentos pela absolvição de pecados, tomada de bens, tomada de propriedades. Tudo isso foi sendo questionado. Lembrando que uma das figuras centrais do protestantismo foi o Martin Lutero, né? Que a gente já citou aqui, várias vezes, né? Então é sempre bom lembrar. Ele saiu do catolicismo e depois criou o protestantismo, o luteranismo. A maioria deles saiu do das práticas. Então, fatores motivadores religiosos. Simonia, comércio de relíquias sagradas. E a gente vê também no protestantismo, a gente vê isso aí também. Venda da areia de Jerusalém, venda o prego da cruz de Cristo, coisa desse tipo. Nicolaísmo, em relação a Nicolau, né? Desvios sexuais do clero. Defendia sexo e casamento para membros da Igreja Católica. E a gente já viu nos antipapas que houve muito relação com prostitutas, papas que geram filhos e práticas, inclusive com animais, com crianças, teve muita coisa. Isso aí já gerou muita controvérsia. Pedofilia e outras coisas, pederastia. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, então a imposição de mãos, como a gente chama o rei, que algumas práticas de imposição de mãos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre mim eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, versículos 14 a 19. Então, Nick, vitória, domínio, Laos, povo, vitória do povo. Os que dominam o povo, Nicolaitas. Então não tem nada a ver com Nicolau. São os que dominam o povo. Era uma heresia que concebeu a ideia de uma casta especial e superior, que exercia poder, riqueza, instinto carnal de domínio sobre o povo. A característica principal do nicolaísmo é a sua defesa em relação ao sexo e ao casamento. Os nicolaítas defendiam também a poligamia. A poligamia, se não me engano, o mormonismo era uma, né? Fazei que os patriarcas os que dominam o povo.
É a mesma Nike, Nike. Interessante, né? Nepotismo é quando tu põe parentes, né? Proteção em parentes e amigos, compra e venda de cargos da Igreja Católica. E as indulgências começam do perdão e remissão dos pecados. Paga tanto, dependendo do pecado, pagava mais ou menos. A Igreja Católica afastou-se da pobreza e da simplicidade de Jesus, da humildade, né? Então, Jesus pregou a humildade. Tornou-se, então, uma poderosa instituição que usava fé em benefício próprio. Acumulou um patrimônio material. Aí ela passou a ser material e não apenas espiritual, que contradizia com a sua missão espiritual. Quando junta poder com política, e é uma coisa que é muito questionável nos dias de hoje, né? A mistura da política com a espiritualidade. Os grandes fundadores jamais pregaram isso, né? Nem Jesus, nem Buda, muito menos Lao Tse, Confúcio. Todo o uso da espiritualidade para fins mundanos, políticos. Ali os franciscanos, né? Francisco de Assis e seguidores. Santa Clara, aí tem as Clarissas. Esse aí foi um dos antipapas, Papa Alexandre IV, 1492-1503. Esse aqui é o Borgia. Alexandre VI. Esse é o César Borgia, né? Isso. Alexandre VI teve várias amantes. Giulia Farnese, a Bela, teve também numerosos filhos ilegítimos, e uma delas era a Lucrézia Borgia, antiga mana Vanósia del Catri, que era casada na época. Seus caminhos hedonistas, então o culto ao prazer, eram tão descarados, mesmo com crime e violência tomando as ruas de Roma. O Papa ocupou-se com comédias, banquetes e bailes, todos pagos com fundos da Igreja Católica. Sua vida de playboy não para por aí, surgiram até mesmo boatos que o Papa organizava orgias. Tinha aquele Papa lá que transava até com animais, né? Homens, mulheres, crianças, animais. Várias coisas tenebrosas. A história dos papas. Se você ler o livro História dos Papas, tem todas essas histórias. Júlio II, 1513-1513. Então, por causa dessas figuras, que começou a haver a revolta protestante. Apesar do juramento do clero de celibato sagrado, Júlio tinha várias amantes, pelo menos uma filha ilegítima. Fontes indicam que ele tinha 2 outras filhas que morreram durante a infância. Em 1511, o conselho fez acusações de atos sexuais indecentes contra ele, alegando que era um vergonhoso sodomita coberto de úlceras. Totalmente pervertido, né? Gostava de homossexualismo também, né? Sodomia. Eu acho que era esse aí o que era pansexual, né? Alô? Outro dia eu estava lendo aquele que mandou desenterrar o antigo Papa para fazer. Ele era tão contra o antigo Papa que assim que ele assumiu, ele no Rio Tibre. Ele mandou desenterrar o Papa e julgou o Papa morto. Vestiu com as roupas, tudo. E ali toda a riqueza do Vaticano, ali o Vaticano também, de dia e de noite. Então a questão do ouro, ali qual é que é? Embalsamamento. O que é aí? Aí é Idade Média, né? Pagamento de impostos. As heresias e perseguições. Alguma coisa a gente já viu em aulas anteriores. Os valdenses, Pedro Valdez, seguidores de Pedro Valdo, defendiam que apenas a Bíblia e a fé era a base da verdade, rejeitando o comércio de relíquias, perdões e outros dogmas da igreja. Então eram pessoas bem simples e foram massacrados por isso, né?
a cruzada albigense, valdense e cátra. Então, cátaros ou puros albigenses negavam a ressurreição e defendiam a reencarnação através da metempsicose. Isso aí eu já não tinha lido, essa questão da metempsicose. A metempsicose é acreditar que tu pode regredir para a fase animal, isso não existe. Então, nesse ponto, eles estavam errados realmente. Mas eram pessoas que não praticavam mal contra as pessoas. Eles viviam simplesmente, viviam o evangelho, plantavam, eram plantas medicinais. Só que eles acreditavam no Deus do bem e no dualismo. Defendiam que a alma poderia reencarnar em animais. E a gente sabe que isso não existe. Em sua comunidade haveriam homens puros capazes de tirar os pecados com apenas um toque. Então eles se chamavam perfeito e perfeito. Perfeitos e perfeitas. A Igreja Católica perseguiu, prendeu, torturou e queimou muitos hereges. Entre 1209 e 1244, a cruzada contra os cátaros atacou a cidade de Albi, por isso albigense também, massacrando sua população. Monte Seguro, a gente viu numa aula anterior, um monte no alto do morro e mesmo assim foi destruído. Fortaleza de Monte Seguro. Fatores econômicos. A igreja condenava a acumulação, a usura, os lucros e as riquezas. Por outro lado, cobrava dízimos e ofertas e vendia salvação. A burguesia sentia-se coagida e explorada. Havia um confronto entre a igreja e a burguesia. E até a Revolução Francesa, esse confronto se deu a perseguição ao clero e a perseguição aos reis, né? Pelo menos na França. E eles e sacerdotes. Fatores políticos. A igreja e o Papa passaram. O Papa muitas vezes tinha 2, 3 papas simultaneamente. Tinha em Avignon, tinha em Roma e tinha em Florença. Intervindo em assuntos políticos. Culturais, racionalismo e humanismo. Então, os enciclopedistas, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. A razão e o senso crítico opunham-se ao misticismo e o humanismo valorizava o homem muito mais que o mero pecador. Então começou a se valorizar o homem como na antiga Grécia, né? Focalizado no homem. Em oposição à teocracia, aí começa a aparecer a democracia, que já começou lá na Grécia Antiga. E também a monarquia. A imprensa Gutenberg, 1450. As Bíblias mais antigas, então, tem a alemã, tem aquela da região lá da... São Bíblias bem antigas. A impressão da Bíblia, então, em idiomas nacionais, levou conhecimento religioso ao povo. No início era latim e depois começaram a aparecer em grego e em outras línguas também. O tomismo, a escolástica e a patrística. Tomismo em relação a Tomás de Aquino, escolástica aí já entra outros, e a patrística. O debate sobre fé, razão e livre-arbítrio estimulou o questionamento dos dogmas e doutrinas defendidos pela Igreja Católica. Qual era o nome do outro lá? Tinha o Tomás de Aquino e o africano lá. Não lembro o nome agora. Escreveu A Cidade de Deus. Obras bem interessantes. Então, precursores. John Wycliffe, 1324 1384. Então, já no século XIV, tem John Wycliffe, teve o outro lá também na região do Asterix, lá. Eu não sei se vai ter aí mais adiante. Então, a igreja e seus problemas. Cisma do Ocidente, desmandos e abusos e acúmulo de riquezas. Então, em 1300 já tinha acúmulo de riquezas. Tudo começou lá com Constantino, com Teodoro, até chegar essa época aí. Criticou o monopólio da fé, o luxo, os bens materiais e a ostentação da igreja. Defendia a Bíblia para o povo,
e defendia a intervenção do Estado na igreja. Nessa época, é só os ricos que conseguiam ler a Bíblia, né? O John Hus, é isso que eu ia falar. O chamado Gansa também, 1369 e 1415. Seguidor de Wycliffe, defendia a liberdade de pregação, pobreza da Igreja Católica e os cultos de idioma nacional. Recebeu apoio de nobres e do povo, considerado herege, foi condenado à morte na fogueira pela santa, entre aspas, Inquisição. Para quem não sabe, John Hus é o mesmo futuro Kardec, né? Futuro Hippolyte Léon Denis Rivaio. Para quem acredita em reencarnação, né? Quem não acredita, a gente respeita também. Lembrando que nós já falamos sobre a Santa Inquisição aqui em programas anteriores, que estão no YouTube. Então quem quiser ir lá pode dar uma olhada. Ali é a figura deles. O John Hus, quando ele é queimado, ele diz: vocês vão matar o ganso, mas não vão conseguir matar o ação dele, provavelmente como Kardec já, Hippolyte Léon Denis Rivaio, na criação do Espiritismo. Então, como protestante, ele foi queimado, e na época do Espiritismo, eles queimaram só os livros, embora então, Martinho Lutero, lá na Alemanha, monge agostiniano, ele era agostiniano, advogado e teólogo. Ah, tá. Mas o Flávio falou que eles já não queimavam mais pessoas, felizmente. Não é infelizmente, é felizmente. Felizmente. Monge descendente de Agostinho, advogado e teólogo. Foi pioneiro da reforma. É aquele mais gordinho ali, né, que a gente viu mais na figura lá no início. Opôs-se às indulgências ao também a autoridade do Papa Leão X e o poder da Igreja Católica. E também ele pregava, fez a primeira Bíblia, traduziu para o alemão, né? Só tinha em latim nessa época aí. Aí quem não lia latim, ou quem não sabia ler, ficava... Aí tem a figura de... As 95 teses, 31/10/1517. Símbolo da Reforma Protestante, crítica aos desvios e abusos cometidos pela Igreja Católica, ele listou as coisas que ele achava erradas, questões sobre fé, penitência, indulgência, salvação, pecado foram colocadas em debate. Marca o início da Reforma Protestante e dos problemas vividos por Lutero. O Lutero ele escapou de ser queimado, né? Ele foi protegido por um bispo da região lá que ele morava. Um bispo não, um rei, acho que era. Terezinha Bittencourt. Um abraço. Aí ainda está em latim. O Papa, por exemplo, a tese 6. O Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo já foi perdoado por Deus. Na verdade, a gente sabe que Deus não perdoa porque ele não se magoa, né? Só perdoa quem se magoa. Deus é a inteligência suprema, mas até o entendimento naquela época lá, 1400, 1500, eles acreditavam que Deus tinha... Como é que é o nome mesmo? Antropoteísmo, não lembro qual é o nome. A 19 ainda parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório têm certeza de salvação e não receiem por ela. A gente sabe que, na verdade, o purgatório é o limbo, é uma região intermediária entre a beatitude e o sofrimento, o chamado inferno. 27, prega a doutrina humana, os que dizem que tão logo tilintar a moeda na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tem nada a ver, né? O dinheiro não entra no céu. 56, tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, são suficientemente mencionados
mencionados, nem conhecidos entre o povo de Cristo. Então, a doutrina de Lutero, as escrituras são o único dogma, e aí eu concordo com ele também. Livre interpretação da Bíblia, e isso cria um problema, né? Porque cada igreja entende de um jeito. A Bíblia deve ser traduzida no idioma nacional, não mais em latim. No caso lá, a Alemanha, depois em inglês, a Bíblia do anglicanismo, e assim vai. Bem claro que diz que sem obra a fé não tem valor nenhum. Então o problema é que eles pegam algumas partes da Bíblia. Quem começa a estudar a Bíblia vê que tem partes que parecem contraditórias, mas aí tem que ver o espírito da época também. Não cultuar ou adorar imagens, aí eu concordo com ele. E a questão do batismo e Eucaristia, aí tinha os anabatistas, tinha vários. Imersão, se era por mergulhar na água ou apenas jogar água. Eram apenas detalhes, né? E a questão da Eucaristia também. Alguns acreditam que seja uma forma de canibalismo. Na verdade é uma coisa simbólica, né? E tem a ver também com o culto de Abraão com Melquisedeque, é uma coisa bem mais antiga. A questão do vinho e da hóstia, do pão e do vinho, vai lá para o Antigo Testamento, para Melquisedeque, que até onde eu sei é superior a Jesus. Embora tenha muitos que vão me criticar, mas Jesus é dó de Melquisedeque, então, portanto, Melquisedeque tem que ser superior a ele. Uma só Escritura, uma só graça, um só Cristo, uma só fé e um só Deus de glória. Então a questão do Deus único e não três deuses ou três pessoas. Então eu via muita discussão nessa época aí, é um Deus só, é dois deuses, é três deuses, é um Deus triuno. Nesse tipo de... Excomungado pelo Papa Leão X, foi excluído da Igreja Católica, intimado a retratar-se na Dieta de Worms, onde reforçou suas ideias. Ele dizia, eu tenho que prestar conta só a Deus e não a vocês. Expulso da Alemanha, protegido o castelo de Wartburg, esse aí, onde traduziu não libertando o poder da Igreja. Então foi um nobre que levou ele para esse castelo aí. E o luteranismo espalhou-se pela Alemanha. E depois pelo mundo, né? O Worms também é vermes, né? Ali já é outro, já? É. Alguns saíram dos dominicanos, tipo o Giordano Bruno, 1600 foi queimado vivo. Thomas Müntzer, 1525. Camponeses anabatistas não aceitaram. Batistas é os que são contra o batismo. A reação dos príncipes foi violenta, matando milhares de pessoas. Lutero omitiu-se diante do vergonhoso massacre. Dieta de Spira, 1529. Confissão de Augsburg. Melanchthon, que era um dos seguidores, e a Liga de Smalcade, Guerra dos Príncipes contra os Habsburgos, que eram os poderosos da época. Se fosse comparar hoje, eram os Rockefeller e Rothschild da época. Pressionaram o imperador Carlos V. Esse aí que tem o castelo lá em Alhambra, no sul da Espanha. Em Nova Granada de Espanha. E aceitar a nova religião.
Os luteranos passaram a ser chamados de protestantes. Não podiam se casar. E os pastores já casavam. Paz de Augsburgo, 1556. Rei e religião, né? Reino e religião. Documento consolidou a liberdade religiosa na Alemanha. Cada reino seria livre para praticar a religião que escolhesse. A Alemanha tornou-se maior protestante luterana. Maioria protestante. Original vai, bom, esse da maçonaria. Thomas More foi um dos que... Francis Bacon, aliás. Francis Bacon foi um dos que ajudou a escrever a Bíblia anglicana. Calvinismo. Calvino já é na França. Jean Calvino, né? Ali é portuguesamento, João Calvino. Propagou o protestantismo Suíça, Inglaterra, Escócia e América do Norte. O calvinismo, ou fé reformada, foi um movimento protestante com raiz na reforma iniciada por Lutero. Ele era mais radical que Lutero, o Calvino. Rejeitava o Papa, a missa, os santos e o celibato. Uma espécie de tribunal do Santo Ofício, Inquisição, para controlar. Havia várias proibições: bailes, corte de cabelo, jogos, jantares de luxo. Depois deu origem até Testemunho de Jeová e outras, né? Pena, multa, prisão, excomungação. Jesus foi num casamento ou num baile, né? Bases doutrinárias. O mundo e tudo que nele existe depende da vontade absoluta de Deus. Predestinação absoluta de Deus. Esse aí deu o precursor da Ellen White, das igrejas dos adventistas. Deus determinava os eleitos a salvação, condenação desde o nascimento. Eles pregam que 155 mil vão ser salvos. Não sei de onde é que tiro isso também. Riqueza e prosperidade eram os sinais de eleitos à salvação. Aí já começa a teologia da prosperidade, né? Totalmente diferente do que Jesus pregava. Então eles criticavam o catolicismo, mas também cultuavam a riqueza. Antiquestionável isso, né? Dizer que a salvação só chegaria para a riqueza e para a prosperidade. Que é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Claro que Jesus não estava falando... Essa parte que ele fala é um portão que tem em Jerusalém. Exatamente. Que o camelo tem que se abaixar para passar. Só que só para lembrar para o pessoal... A porta da agulha. Ninguém está... Quem é rico não entra nos céus. Não foi nem isso que Jesus quis dizer. Sim. Ele estava se referindo especificamente... Os avaros, né? Os que se apegam à riqueza. Ricos da época dele. Porque na época dele, os ricos eles não tinham fé. Enriquecer é pecado, enriquecer é coisa do inferno. A riqueza em si é bom, mas ela tem que ser seguida de fazer o bem ao próximo. Exatamente. Era o que Jesus queria dizer. Você tem que ser rico, mas para isso você tem que fazer o bem ao próximo. Porque se tu analisar, Jesus pregou basicamente, existe um pai e todo mundo é irmão. E tu fazer o bem, fazer o outro que quer que o outro te faça.
Mais nada. Em resumo, seria isso. E aí eles criaram 1001. E aí uma coisa, até tem um livro do Max Weber que fala sobre isso, a ética protestante e o capitalismo, por causa disso. Eles cultuaram muito a questão do dinheiro, do poder, da riqueza. Por isso dá para entender por que o norte do mundo é protestante, enquanto a parte sul, abaixo do... os países ricos são protestantes. Ou ateus ou protestantes. Deus criou o lucro e o mercado, não tem nada a ver, né? Isso aí quem criou foi o homem. O preguiçoso não deve comer, aí tu está sendo contra a caridade, né? Jesus mandou dar de beber ao que tem sede, ao comer ao que tem fome, visitar os presos. A poupança e a vida equilibrada são agradáveis a Deus. Essa aqui é a tal da ética capitalista cristã, né? Que ela meio que desvirtua muito o que seria o cristianismo ao atribuir a glória, a salvação aos bens materiais. Né? Então, lembrando que isso aqui não é nenhum aqui que está defendendo isso. Nós só estamos mostrando aqui o que especificamente essa ética capitalista cristã ela defendia, né? Que só de contraditório com o que Jesus ensinava, né? Sim. O único ali é o trabalho em cima da glória de Deus. O único que teria mais sentido ali, né? Sim. O último também tem, porque tu tem que se precaver, né? Viver um dia de cada vez, mas tu tem que se precaver também. Tu não pode ser... Alguns entendem mal o sermão da montanha, deixe cada dia com seus próprios problemas. Mas Jesus nunca mandou as pessoas ficarem... viver a vida e não se precaver no lado financeiro também, né? Isso ele nunca falou. Mas não ficar pisando em cima dos outros também. Né? Ou os elementos doutrinários, batismo e eucaristia, de acordo com cada religião muda. O protestante batiza o adulto, e aí se livrar de seus pecados. Então, nesse sentido, até tem fundamento. Traz uma missa que muitas vezes tem o pão, mas não tem a hóstia como no catolicismo. É outro simbolismo. Os cultos simples, não cultuar imagens, a Bíblia como dogma. E aí é um problema, porque muitas vezes a Bíblia tem sempre razão e a gente vê que depende muito da análise que tu faz. Depois John Wesley nos Estados Unidos. Até ele nasceu na Europa e foi para os Estados Unidos, né? Metodismo. E quando eles iam para os Estados Unidos, levavam para lá também. A partir de 1492, um pouquinho antes, um pouco depois. O anglicanismo. O Henrique VIII, como e a igreja não aceitava, ele mesmo criou a própria igreja. Era rei da Inglaterra, casado com Catarina de Aragão, portanto espanhola, né? Desejava um filho para herdar o trono inglês. Mesmo casado, Henrique VIII envolveu-se com Ana Bolena, que ficou grávida, a amante dele. Para oficializar sua relação com Ana Bolena, Henrique VIII pediu ao Papa Clemente VII, acho que a gente até falou no Clemente VII, né? A gente citou brevemente ele. Que anulasse seu casamento com Catarina de Aragão. Aí já começou a briga. Então, Ana Bolena e o Henrique VIII. Parece que da fumaça. Ela mora ali no centro. Ali. Nasce o anglicanismo. Então, aliado de Carlos V. O que é Sirge? Tio de Catarina. O Papa recusou o pedido de Henrique VIII. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Anglo-inglês, né? Casou-se com Ana Bolena, com quem
te aprofundar. Dizem que ela teria morrido com 7 anos, 8 anos, e teria sido substituída por um garoto, e aí eles vestiam ele de mulher. Tem uma história bem interessante. Por isso que ela fugia de homens e nunca se casou. Então, em 1534, criou a Igreja Anglicana, o parlamento nomeou Henrique VIII, chefe da Igreja Anglicana. Ele mesmo era o chefe da Igreja Anglicana. Na época era tudo assim, né? Se o rei não gostava de algo, ele resolvia tudo por um decreto. As ditaduras modernas, elas herdaram esse autoritarismo das monarquias, né? Então tem um livro, eu não lembro o título agora, mas é Mulheres se passavam por homens, homens se passavam por mulheres. Então ali, Catarina de Aragão, causa morte, câncer. Ana Bolena, decapitada. Jane Seymour, após o parto. Ana de Cleves, câncer. Catarina Harvard, decapitada. Catarina Parr, pós-parto. Então, as 6 esposas. Sucessores de Henrique VIII. Filho de Henrique VIII, com Joana de Seymour, reinou de 1547 a 1553, criado como protestante. Morreu aos 17 anos, sem deixar herdeiro direto. Maria I, Maria de Tudor, filha de Henrique VIII, Catarina de Aragão, a dinastia Tudor. Reinou de 1553 a 1558. Católica extremada, restabeleceu... esse aí que é do Blood Mary, ó. Maria Sangrenta. Restabeleceu o catolicismo e moveu perseguições violentas contra os protestantes. Seus opositores chamavam-se Maria a Sanguinária. Governou até sua morte. Por isso a Maria Blood Mary. Elizabeth I é suco de tomate com... Não sei qual é a bebida alcoólica agora. Se é com gin. Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, reinou de 1558 a 1600. Então tem essa história aí que seria um menino que substituiu, ela teria morrido quando criança, foi substituído por um menino. Um menino foi criado como mulher. Parecido fisicamente, eles conseguiram fazer essa troca aí. É uma história bem interessante. Enganando o povo mais de 50 anos. Então, base na Bíblia Sagrada e no culto inglês, e aí entra o Rei James, né? Bíblia Sagrada, The Holy Bible, Bíblia do King James. Batismo e Eucaristia, Crisma, unção e bênção da saúde. Aí, basicamente, é meio parecido com o 7 do catolicismo. Salvação. Diferenciar, porque o catolicismo nunca aceitou a ordenação de mulheres. Existe o celibato na doutrina anglicana. E se a gente se aprofundar, vai entender o porquê do celibato no catolicismo. Filhas, houve muito abuso a partir dali, e até para não dividir os bens, né, com filhos, netos, o que é da igreja, então houve a questão do celibato, uma questão econômica. Se case, no caso ali, não entrava na ordem, a ordem teria que ser celibatária. E os que não conseguiam, ele preferiu que abandonasse. E a gente sabe que Pedro era casado, vários apóstolos, vários discípulos de Jesus eram casados. Então Henrique VIII foi excomungado então pelo Papa, os bens da Igreja Católica foram confiscados,
o Estado não pagava mais ofertas e dízimos para Roma. O ato de supremacia fortaleceu o poder do rei, então o absolutismo, né? A Inglaterra nunca foi questionada. O povo... Então, é a reação da Igreja Católica com relação aos protestantes. A reforma... Houve várias disputas e guerras e os concílios, Trento, Constantinopla, 1545 e 1563, membros da Igreja Católica reuniram-se para adotar medidas contra o protestantismo. Confirmou e alterou dogmas. Aí já começaram a mudar os dogmas. Só que aí foi eleito um dogma que até hoje é questionável, a infalibilidade do Papa. E o Papa é falível, né, como qualquer ser humano. Então confirmou alguns dogmas. A Santíssima Trindade, que é uma coisa que até hoje é questionável. A maioria fala num Deus triuno, é 3 em 1 ao mesmo tempo, mas é uma coisa bastante questionável. Porque tem similitude. Bem claro que Maria teve outros filhos depois de Jesus, então, mesmo que ela tivesse sido virgem, depois de Jesus ela já não era mais virgem. Ela teve outros filhos. E a infalibilidade do Papa, que não tem nada a ver, né? O Papa é tão falível como qualquer outro ser humano. O problema é que os protestantes depois começaram a vender indulgência também, né? Principalmente os neopentecostais hoje em dia. Até vendendo terrenos na lua, no céu, alguns absurdos. Criou os seminários e a Companhia de Jesus, aí o jesuitismo, né? Criou, esse a gente falou na última aula, um livro, o Índice dos Livros Proibidos, né? Índice Librorum Prohibitorum. Criou o catecismo e a crisma. Eu cheguei a fazer o catecismo, mas não a crisma. E restaurou a Inquisição. E aí entrou a fase negra da igreja, que a gente já falou sobre a Inquisição. 300 a 400 anos de perseguição, de matança. Lembrando que o programa com... E os protestantes também fizeram Inquisição, não foram só os católicos. Isso. Lembrando que o livro proibido, os livros proibidos... Foi a tua última postagem, né? É especificamente sobre esse livro. Então... Foi 1h30 de programa. Exatamente. Deu bastante... Deu bastante conteúdo naquele programa, porque tinha bastante livro, né? Então, praticamente até alguns anos atrás, esse livro... Até uns anos atrás... Teve... Se não me engano, acho que teve... Igreja ampliou o poder dos reis, e aí depois vem a revolta em 1789, a Revolução Francesa, contra o abuso dos reis e do clero também. Fortaleceu a burguesia, fortaleceu o capitalismo em relação ao feudalismo, e atritos e guerras religiosas por matar, não assassinar. Principais religiões do mundo, então muçulmanos, católico, ortodoxo e outro 22, evangélico 11.
Judeu, Sikh, animista, 3%. O espírita estaria no cristão também. Não aparece ali, mas estaria no grupo dos cristãos. Então chega a 30%, 40%. 1 bilhão. 2 bilhões, ele é inclui todas as religiões que entram no conceito de cristianismo. Monoteísmo? No conceito de cristianismo. Cristianismo. E entre as igrejas chamadas cristãs, tá cruz ali. 1 bilhão é de católicos. 1 bilhão de católicos, 1 bilhão de protestantes. Então tá meio a meio, então. Eu acho que ali ele 1,3 bi é muçulmano, né? Eles estão incluindo, pelo que eu entendi, os ortodoxos também, nesses cristãos. Então entra aqui provavelmente os protestantes. Islâmico, 1,3 bi. Nesse primeiro aqui, desses 2 bilhões. Entre os protestantes, os ortodoxos e os católicos tradicionais. 1,3 bi islâmico, 900 milhões hinduístas, 360 milhões. O que é ali? Budista? Budismo. Protestante em rosa, ortodoxo, islâmico, hindu, budista em azul escuro, judeu em preto. Judeu é mais na Israel mesmo, né? Alguns ali nos Estados Unidos, na América, mas é mais Israel. Religiões chinesas, aí o shintoísmo no Japão. O que está embaixo ali? Hinduísmo e budismo. Religiões tradicionais tribais em azul claro, esquimós, né, aborígenes. Religiões tribais e cristãs, na África ali principalmente. Religiões tribais, cristãs e muçulmanas no laranja ali. E a proporção de católicos vem caindo, né? 17,7, 17,3. É o número de queda ali, né? Aqui tem as principais religiões do mundo e ela já faz a separação. Então, Sim. Os católicos e ortodoxos são 22%, eles ainda são em primeiro. Muçulmanos com 20%, sem religião, 18%, hinduístas, 14%, budistas, 12% e evangélicos, 11%. Como eu imaginei, tanto os católicos como os ortodoxos, como os evangélicos, eles são incluídos em 3%. Então, quando se fala em cristãos, a gente está incluindo católicos, os católicos ortodoxos e os evangélicos. Isso. Um abraço para Silvia Serafim. Silvia Serafim. Igreja do Fogo Puro, torrando o capeta com fogo de Jeová. Lembrando. Então. Também, né? Tem religiões maiores e religiões menores. Quanto vale a tua alma? Sem valor comercial, buscar primeiro o reino de Deus. Muito o dólar, porque o dólar tem muito simbolismo maçônico e Illuminati. Deus nós confiamos e ao mesmo tempo tu pode traduzir, né? O trust tem tanto confiar quanto comercializar. Sua dívida foi paga. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. Isso é uma crítica à venda de indulgências, né? Que a venda de indulgências, ela na verdade, a Igreja Católica praticava muito no início, né? E o Martinho Lutero, quando ele surgiu com o protestantismo, foi uma das primeiras coisas que ele questionou, né? Que é a venda de indulgências, né? Mas alguns seguidores mais tarde acabaram fazendo a mesma coisa. Né? Eles dizem... Até recentemente, né? Se Lutero tivesse vivo, ele estaria triste com essas pessoas, né?
justamente o que era criticado por Lutero, né? Chegue de ouro, Banco da Salvação. Visite. E os televangelistas e tudo mais, né? Hoje, internet. Ali a gente viu, esses últimos eles eram memes que eles questionavam tanto as práticas ruins da Igreja Católica como as práticas ruins da Igreja Protestante, né? Porque em todos, querendo ou não, independentemente da sua, da minha ou da religião do Flávio, todos nós sabemos que muitas vezes as igrejas não interessa... As pessoas são falhas, né? Não interessa de qual religião. Muitas vezes elas falham, né? Falham. Poder, né? Principalmente poder. Exatamente. Então... Eu gosto quando perguntaram ao Dalai Lama qual é a melhor religião. Ele diz, aqui melhora o ser humano. Então, aqui melhora o ser humano é a melhor religião. Exatamente. E quando o Dalai Lama fala isso, aqui melhora o ser humano, significa que pode ser... Ele não falou que era o budismo, não falou que era o lamaísmo. Exatamente. Ele basicamente diz o seguinte, se a igreja evangélica é ela que te faz uma pessoa melhor, então é ela a religião certa. Se a igreja católica é que te faz uma pessoa melhor, então ela é a religião certa. Maldito de sentir Se melhor. O budismo é o que te faz uma pessoa melhor, então ele é a religião certa. Então, é sempre importante... E a gente sabe de alguns atores de Hollywood que melhoraram por ser budista, né? E alguns daqui também, da Rede Globo também, melhoraram como pessoa através do budismo. Então é isso. Só aí então. Boa tarde, boa noite. Até semana que vem.